Fala, trader. Na análise de fluxo de ordem, através de ferramentas como Cluster e Footprint, você precisa analisar duas informações bem importantes, que é o delta e imbalance, tá? E esse vídeo eu quero explicar o que são essas duas informações, a importância delas e como que você consegue ver isso aqui na estrutura do Footprint, correto? E eu vou colocar mais vídeos no canal a respeito da ferramenta de análise de footprint, que é a ferramenta que eu utilizo, que eu considero a melhor, que é o uCluster. É uma ferramenta para o MetaTrader 5. E vamos aqui trabalhar então a questão do delta. O delta, ele é o diferencial entre compradores e vendedores. É o que faz, de fato, o preço se movimentar para baixo e para cima. Então, qual que é a fórmula do delta? A fórmula do delta é compra menos venda. Se você pega essa fórmula e você coloca ali, por nível de preço, quanto que teve de compra, quanto que teve de venda, você vai ter um resultado. Esse resultado é o diferencial, que a gente chama de delta, correto? E o imbalance, ele mostra o percentual de desequilíbrio. Como assim? Quanto que uma parte, ou seja, se sobrepôs sobre a outra. Por exemplo, digamos que no nível foi negociado ali 100 contratos de índice na venda. E o índice seguinte, no nível seguinte, foi negociado 300 contratos na compra. Nós temos aqui uma diferença de 300%. Se a minha ferramenta está configurada para mostrar os desequilíbrios em 300%, eu vou ter então aqui um imbalance nesse nível, ou seja, um desequilíbrio, uma quantidade muito maior para um lado em relação ao outro, correto? Então, dito isso, você sabendo agora o que é o delta, a informação do delta, e o que é o imbalance, delta é o diferencial de compra menos venda, e o imbalance é a proporção maior de um lado em relação ao outro, eu vou te mostrar agora no gráfico essas duas informações, correto? Então vamos lá. Aqui eu tenho a ferramenta de análise. Quando você pega uma ferramenta de cluster, é assim que você vai ver as informações. Existem formas diferentes de você formar essas barras aqui. E eu vou deixar vários vídeos no canal explicando detalhe como que tudo é organizado, a origem dessas informações, quais são as regras lógicas para registrar isso aqui. E eu vou colocar isso aqui no canal. Então, considera já se inscrever no canal, ativar as notificações, que daí sempre que eu colocar um conteúdo útil e um conteúdo muito rico, que vai ter muita coisa boa, você já vai ser notificado com antecedência ali para você não perder nenhum conteúdo. Aqui eu tenho as informações de volume registrada por nível de preço. E essa é a grande sacada dos clusters. Observa que aqui embaixo eu tenho uma configuração de 15K, ou seja, é o desequilíbrio, é o delta. Toda vez nessa configuração que eu estou usando, que não é configuração de time frame, porém dá para ver a configuração também no time frame, e eu vou mostrar logo em seguida como você vê isso. Aqui eu tenho a configuração da formação do cluster pelo delta. O que isso significa? Significa que eu só vou ter a formação de uma barra dessa quando atingir um delta de 15K. Ou seja, se o preço saiu daqui dessa linha e foi até aqui esse nível de preço, ou seja, ele saiu do 135.360 e foi até o 135.490,
significa que houve um desequilíbrio. Houve mais iniciativa da compra do que da venda. Logo, as ordens que agrediram o preço em níveis acima, que são ordens a mercado, que são ordens que tornam o preço mais caro, elas saíram daqui e foram aqui. Ou seja, tem mais iniciativa de compra, por isso que o preço subiu. Nesse cluster do lado aqui, nós temos o contrário, nós temos mais iniciativa de venda, por isso que o preço caiu. Então, toda vez que o preço se movimenta para cima ou para baixo, é por conta de que está tendo ali um desequilíbrio, ou seja, uma parte está tendo mais iniciativa em fechar negócios em relação à outra parte. E nesta configuração aqui fica claro de a gente ver que quando fecha positivo e para cima, a gente está vendo aqui mais delta, ou seja, a variação delta está mais para compra. Quando eu tenho fechando negativo e para baixo, a variação delta está mais para venda. É isso que desloca o preço. Então, assim, existe um mito de que volume movimenta preço. Volume é a causa da movimentação do preço, mas o volume não movimenta o preço. O que movimenta o preço é o desequilíbrio, e o desequilíbrio nada mais é do que o diferencial delta, a proporção de contratos negociado mais pelo lado do que pelo outro, correto? E quando você olha aqui nesses clusters, você vê umas bolinhas, assim, uns níveis que tem uns círculos. Esses círculos são os imbalances. Então, agora eu vou te mostrar dentro aqui o cálculo certinho. Por exemplo, nessa configuração aqui dessa ferramenta do uCluster, eu tenho a separação. Aqui nesse formato aqui eu tenho agrupado o volume total. Ou seja, quanto foi negociado em cada nível de preço. Mas se eu mudo a configuração e eu transformo aqui a barra de um cluster para um footprint, eu separo o lado de compra e o lado de venda. Então, você percebe que dá para analisar aqui, ó, separadamente, a quantidade de contratos que foram registrados na compra e a quantidade de contratos que foram registrados na venda. Quando eu separo isso, fica claro para ver a proporção em relação de um nível para o outro. E como que a gente lê essas informações aqui? A estrutura de leitura dessa ferramenta não é olhando na horizontal o nível com o outro. Por exemplo, aqui ó, no 135, 360, onde eu coloquei essa linha azul, eu não vou ler a disparidade do volume de um nível de um lado para o outro, da compra e venda, olhando aqui a nível horizontal, e sim a nível diagonal. Então, eu vou olhar aqui, por exemplo, o nível dessa coluna da esquerda, que é a coluna que registra as ordens com iniciativa de venda, e a coluna da direita, que é a coluna que registra as ordens com iniciativa de compra. E a gente nomeia essas duas colunas como bid e ask, sendo a coluna da esquerda a coluna bid e a coluna da direita a coluna ask. E, de novo, vai ter vídeo no canal explicando detalhes sobre isso. São as regras do book, o cruzamento de ordem e o registro das ordens no histórico de negócio. Você, estudando esses vídeos, você vai evoluir para as alturas ali o teu nível de conhecimento e nível de entendimento da negociação dentro do gráfico. Mas aqui, ó, você lê as informações olhando na diagonal. Então, eu vou comparar 851 com 212. Percebe? Então, é assim que a gente faz a leitura, tá? Da esquerda para a direita na diagonal, de baixo para cima. Por que que é assim? Por conta do spread. Porque o preço, ele não negocia lado a lado, ele negocia na diagonal. Existe um spread no meio. Eu tenho um spread aqui, eu tenho o melhor preço de compra aqui e o melhor preço de venda aqui. Então, o preço ele fica assim, ó,
pulando de um lado para o outro. Ele pula o spread e negocia lá em cima. As ordens são executadas dessa maneira. Correto? E percebe que quando você começa a olhar aqui, ó, você percebe que existe uma diferença, sempre em um nível em relação ao outro. Por que que o preço ele caiu, né, nesse lado aqui, nesse momento? Ele tava aqui, ó, veio negociando nesse cluster. Ele fechou negativo, e à medida que ele começa a subir, observa que na região que estava tendo a maior concentração de oferta, de venda, aqui ele registrou também. Só que em algum momento ele começa a desequilibrar, ou seja, o lado que está comprando, está tomando a iniciativa, ele está desequilibrando mais. E tem um vídeo no canal que eu explico sobre a curva de oferta e curva de demanda, que eu mostro lá as 4 formas que o preço se movimenta. Existem 2 formas que o preço se movimenta para cima e 2 formas que o preço se movimenta para baixo. E quando você olha essas ferramentas aqui, fica claro para você ver que muitas vezes o preço ele sobe não é por excesso de compra, é simplesmente porque não tem posicionamento de oferta. Vou te mostrar aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui para você ver claramente, olha só. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esse cluster aqui, por exemplo. O preço saiu daqui, ó, e veio até aqui embaixo. Percebe que não é totalmente por um excesso. Lógico que sempre vai ter mais de um lado do que do outro. Por quê? Porque está tendo um desequilíbrio. Mas percebe que o lado onde seria para estar sendo registrado compra está bem diferente, quase vazio. Então a gente entende aqui que está tendo uma ausência da demanda. Se eu não tenho gente disposta a comprar em certos níveis de preço, é natural então que o preço ele continue caindo até encontrar regiões onde os compradores aceitem pagar. E é o que acontece também na oferta. Observe que existem pontos em que o preço ele vai, ó. Percebe onde tem as bolinhas do imbalance? Ou seja, a proporção de desequilíbrio muito maior, você vê que do lado contrário, a quantidade é muito baixa. Por isso que nós colocamos esse registro de imbalance, que justamente mostra quanto está tendo de desequilíbrio em regiões específicas, ou seja, quando que uma parte está se sobrepondo em relação à outra. Isso denuncia que não tem interesse de de um certo lado em negociar. Então aqui o preço subiu, fazendo esse imbalance aqui. Isso me mostra que a oferta não está mais interessada em vender abaixo. E se eles encontraram demanda, eles vão querer vender mais caro. E é o que acontece geralmente, ó, o preço subiu. Eu vou ter vídeos aqui explicando como que interpreta e como que toma decisão em relação a isso aqui. O foco desse vídeo agora é te mostrar que existem essas 2 informações que são relevantes para você analisar volume através do fluxo de ordens numa ferramenta de footprint e de cluster. Correto? E aqui, basicamente, é isso. Então, você vê, o preço só se movimenta por conta do desequilíbrio. O desequilíbrio é o diferencial do delta. E você vê que existem regiões que você vê claramente a sobreposição ou desequilíbrio de uma parte em relação à outra, que são essas bolinhas aqui. Se eu colocar em uma outra configuração aqui, você vai ver, ó, que aqui eu tenho a configuração de delta. Aqui ele está me mostrando simplesmente o cálculo do saldo da diferença entre compra e venda. Percebe que a dinâmica de negociação, ele vai sempre negociando e vai tendo aqui, sempre tem um lado que vai tendo mais vantagem em relação ao outro. Por exemplo, aqui eu tenho o volume total. Quando eu coloco nessa configuração, observa que eu vou ter somente o saldo. E fica claro para você ver. As partes onde o preço cai, percebe que ele está tudo vermelhinho,
significa o quê? Que aqui houve muito mais venda do que compra. Percebe que o volume aqui, ó, tudo vermelhinho, ou seja, o delta, tudo vermelho significa o quê? Está tendo mais disposição de vender do que de comprar. Quando ele fica verde, ó, percebe que está tendo mais disposição de vender, de comprar do que de vender. Porque o delta está positivo, ou seja, o delta está mais para o lado da compra. E existe um mito no mercado de que existe volume comprador e volume vendedor. Isso é um mito. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Para você poder entender isso, você precisa entender sobre cruzamento de ordens e como que essas ordens são registradas no Times in Trade, que é o histórico de negócio, para você entender isso daqui. Vai ter vídeo no canal sobre isso também, tá? Então já se inscreve aí e ativa as notificações para você ser avisado. Mas basicamente é isso. Percebe que quando o preço está subindo muito, a disposição de compra é muito maior. Eu vou colocar aqui o... Percebe que, ó, por que fica verde? Porque está tendo mais disposição de compra. Só que essa compra pode não ser somente pelo excesso de compra. Pode ser simplesmente pela ausência da oferta. Se alguém precisa comprar e a oferta está escassa, eles vão cada vez continuar pagando mais caro até encontrar o ponto onde a oferta aceita vender. Então, olha só aqui. Essa é a mágica acontecendo. Então, essa ferramenta aqui é incrível. Dá para você analisar as informações de muitas maneiras. E agora, sabendo que existe dentro da leitura de volume uma ferramenta como essa, que você consegue analisar a distribuição do volume dentro da barra por cada nível de preço, você consegue analisar o diferencial delta, você consegue analisar a proporção de desequilíbrio, você consegue analisar o volume do lado comprador, do lado do ESC, do BID. Você consegue analisar também aqui a coloração do delta, você consegue configurar, por exemplo, as partes mais escuras quando tem um delta mais baixo, aonde tem um delta maior, você tem umas partes mais claras. Você consegue analisar também olhando o saldo do BID e do ESC, colocando aqui o profile dentro de cada nível, e você vê a barrinha mostrando o volume total, mais uma barrinha com diferencial delta. Você consegue separar as colunas e colocar o profile dentro de cada uma, para você ver justamente onde que está o lado com maior quantidade de volume. Observa que você tem aqui o delta de cada nível e você tem o acúmulo de volume nas regiões. Ou seja, você tem o delta dentro de cada lado do BID e do ESC por nível. Então, essa ferramenta aqui é incrível. Você consegue também ter a proporção delta por coloração e o volume total de cada nível. Enfim, você consegue ter aqui também o BID e o ESC mostrando o delta por coloração. Essa ferramenta aqui é incrível. Eu simplesmente sou apaixonado por ela. E vai ter muita coisa boa aqui para você acompanhar. Então, já considera se inscrever, compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece, curta e ative as notificações para você sempre pegar aí conhecimento riquíssimo a respeito de análise de oferta e demanda, análise de movimentação do preço e se aprofundar muito no volume do gráfico. O objetivo aqui é te fazer ter consciência sobre essas duas informações e te mostrar como que você pode analisar elas, tá? E essa ferramenta aqui, eu vou começar a colocar vídeos sobre essa ferramenta, mostrando tudo que ela pode fazer, tudo que ela pode te mostrar e as inúmeras maneiras de você utilizar ela para analisar o gráfico de volume. Beleza? Então, bons estudos, boa sorte e sucesso aí na tua carreira trader.